conosco. Deus tem uma palavra para nós hoje. E o tema que eu quero abordar hoje é muito interessante, é muito pertinente. Hoje eu quero falar sobre como lidar com a rejeição. Como lidar com a rejeição. Amém? Mas antes vamos orar. Enquanto os irmãos vão entrando, vamos orar para que o Senhor possa abençoar a nossa reunião. Pai, te damos graça nessa hora, te damos graça por esse momento, te damos graça, Senhor, pela tua palavra, pelo dia de hoje. Pai, nós oramos para que não seja eu a falar, mas sim o teu Espírito, para que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Abra nossos olhos espirituais, abra nossos ouvidos espirituais, os nossos sentidos espirituais estejam ativados nessa hora, para que possamos ouvir a tua voz de forma nítida, clara. Pai, que essa tua palavra possa alcançar os nossos corações, possa trazer verdadeiramente mudança de vida, transformação sobre os nossos corações. E todo espírito contrário que se levanta contra esse live, que se levanta contra esse momento, Pai, nós removemos na autoridade do nome poderoso de Jesus. Declaramos a tua graça. Ativamos a presença angelical, a presença dos anjos, Pai, em nome poderoso de Jesus. Removemos toda a palavra negativa, toda a interferência do inferno, toda a interferência diabólica. Nessa hora nós arrancamos agora, rejeitamos agora em nome poderoso de Jesus. Selamos esse momento, Pai, selamos essa oração com teu sangue. Cada palavra que sair da minha boca seja selada com teu sangue, em nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, Jesus. Nós te agradecemos, nós te glorificamos. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Como lidar com a rejeição? Amém? Esse é o nosso tema. Como lidar com a rejeição? Amados do Senhor, todos nós, muitos de nós já passamos por essas situações. Muitos de nós já fomos rejeitados em alguma área das nossas vidas. Muitos de nós já fomos rejeitados em alguma área. E todos nós, muitos até hoje, carregam feridas na alma, têm feridas consigo, têm traumas do seu passado. Existe muita gente que não gosta de falar sobre o seu passado. Por quê? Porque carregam traumas. Muita gente que ainda vive com cicatrizes na alma e não estão completamente curadas. E não estão completamente restauradas. E essas pessoas que ainda não têm a sua alma completamente restaurada, a sua vida completamente restaurada em Cristo, elas acabam por ser um problema na sociedade, acabam ser um problema na vida do nosso próximo. Por quê? Porque muitas das vezes elas ainda convivem com aquela ferida. Sempre que alguém toca naquela ferida, naquele assunto, tem tendência de reagir mal, tem tendência de ser agressivos, tem tendência de dar respostas negativas ao seu próximo. Por quê? Porque ainda tem feridas abertas. Porque ainda tem feridas que não foram restauradas. Mas hoje, em nome poderoso de Jesus, a nossa oração é para que o Senhor possa te curar de toda ferida na alma. Que o Senhor possa restaurar toda a cicatriz, toda a ferida do passado, que você ainda convive com ela, que você ainda lida com ela e não sabe muitas das vezes como vencer essa situação. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você hoje vai vencer essa situação, porque Jesus, Ele é aquele que nos cura, Ele é aquele que nos restaura, Ele é aquele que nos transforma, que muda qualquer situação do ser humano. Então entenda que todos nós tivemos um passado, muitos de nós tivemos um passado triste. Algumas pessoas sofreram bullying na escola, algumas pessoas não sofreram bullying no trabalho, algumas pessoas foram vindo a vida toda que são os mais burros, que não são inteligentes, que não vão conseguir fazer nada na sua vida, que não vão conseguir alcançar nada. E muitas das vezes essas pessoas vivem presas nessas palavras que foi lançada sobre a sua vida. Muitas das vezes estão presas, já passaram anos e anos
mas elas ainda continuam presas a essas palavras negativas, continuam presas ao seu passado. É como se o tempo não tivesse avançado. Imagina que alguma situação ocorreu em 2005, mas nós já estamos em 2020 e essas pessoas, na verdade, é como se ainda estivessem em 2005, porque estão presas ao seu passado, estão presas àquilo que lhes magoou, àquilo que lhes fez mal. Mas entenda uma coisa, eu e você, nós, Shalom, irmã Marisa da Silva, eu e você, nós somos filhos e filhas de Deus. Não existe nenhum passado, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe nada mais que te acusa. Em Romanos capítulo 8, e o verso número 1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. Entenda que o ser humano tem uma tendência sempre de não acreditar nos teus sonhos. Tem uma tendência de não acreditar nos teus projetos, não acreditar nos teus planos. Mas entenda que você não pode levar a sua vida, os seus projetos, esperando que o seu próximo, o seu irmão, acredite em você. Acredite nos seus projetos, acredite nos seus sonhos. Por isso que muita gente tem trauma, por isso que muita gente está ferida. Por quê? Porque as pessoas não acreditaram nos seus sonhos, não acreditaram nos seus projetos. Sabe, o que mais tem é pessoas que vão tentar desanimar os seus projetos, que vão tentar desanimar os teus sonhos. Quando você conta um sonho para alguém, vai falar, não, esse sonho não vai dar certo. Esse sonho nos dias de hoje, com essa crise, com essa situação, dificilmente vai dar certo. Entenda que isso aconteceu na vida de José. José do Egito, não é? Assim como é conhecido. José, ele foi partilhar os seus sonhos com os seus irmãos, com os seus pais. E eles falaram, acaso você vai governar sobre nós? Acaso você vai dominar sobre nós, sobre a tua família, sobre os teus próprios irmãos? Então, os irmãos foram os primeiros a recusar, a própria família foram os primeiros a rejeitar, a recusar que aquele sonho se tornaria realidade. Entenda que, enquanto nós existimos, tivemos nessa terra, sempre vai levantar-se pessoas contra os nossos projetos, contra os nossos sonhos, contra os nossos planos. Sempre vão levantar-se N pessoas para destruir o nosso sonho, nossos projetos. Mas entenda que maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, maior é aquele que habita em ti do que aquele que está no mundo. Sabemos que no mundo nós temos uma oposição. Satanás, ele está sempre a operar, está sempre a trabalhar contra os filhos de Deus, para destruir nossos projetos, para destruir nossos sonhos, nossos planos. Mas entenda algo que nós temos Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós caminhamos de vitória em vitória. Queira Satanás ou não, queira o inferno ou não, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Shalom, Cristina Souza. Amadeus, shalom, shalom. Você que pode, nos ajude a compartilhar esse live. Compartilha para que possamos alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Shalom mais uma vez a todos. Entenda que estamos a falar sobre como lidar com as feridas, como lidar com a rejeição. Amém? Como lidar com a rejeição. Existem pessoas que sentem-se rejeitadas até hoje, porque foram insultadas no seu bairro, na sua empresa, na escola, sofreram bullying, né? A sociedade está sempre para criticar, está sempre para apontar os nossos erros, os nossos defeitos, desprezando assim as pessoas, e muitas pessoas na nossa sociedade vão crescendo de forma traumatizada, com feridas na alma, e muitas das vezes têm dificuldade em ter sucesso em alguma coisa na sua vida. Por quê? Porque estão presas ao seu passado, estão presas aos fracassos do passado, muitas das vezes relacionamentos que não deram certos no passado, e essas pessoas acabam ficando com certo trauma na sua mente, na sua alma. E é aí que Satanás começa a operar. É aí que Satanás começa a reinar sobre a sua alma. Por quê? Porque existe uma porta aberta. Quando a sua alma, aleluia, quando não são cicatrizadas feridas da alma,
aí Satanás ele encontra uma porta aberta para ele operar sobre a minha e sobre a sua vida. Então é necessário eu e você, nós fecharmos as feridas da alma para que Satanás não governe as nossas vidas, para que Satanás não domine as nossas emoções. Entenda que a nossa mente é um campo de batalha espiritual. Se você não governar a sua mente, as suas emoções, se você não dominar ela, Satanás vai governar sobre a sua mente, sobre as suas emoções. Por isso que vemos pessoas que estão constantemente tristes, estão constantemente melancólicas, não é? Nunca estão felizes com nada, nunca estão satisfeitas com nada. Por quê? Porque a sua mente ela está a ser governada pelas trevas, por Satanás. Mas a Bíblia nos diz que nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente do sucesso. A mente de Cristo é uma mente fértil, é uma mente abençoada. A mente de Cristo é uma mente vitoriosa. E a Bíblia está a dizer que nós temos a mente de Cristo. Entenda algo. Você não tem que viver mais presa ao seu passado. Você não tem que viver segundo aquilo que os homens te condenaram, segundo as acusações, segundo aquilo que as pessoas dizem que são os seus defeitos, segundo os seus erros. Não, não viva preso. Talvez no seu passado você cometeu alguns erros. Talvez o seu passado foi um passado infeliz, foi um passado triste. Você é alguém que prejudicava os outros, prejudicava o seu irmão, o seu próximo. Não, mas a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos verdadeiramente dessas situações, a Bíblia diz que Deus, ele perdoa os nossos pecados e não condena mais. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, segundo Romanos 8, capítulo 8, verso número 1. A Bíblia nos diz que em João capítulo 8, verso 1 até o verso 11, nos fala da história de uma mulher que foi apanhada em adultério. E os homens levaram para Jesus para tentar apanhar Jesus. Falaram: mestre, esta mulher foi pega no próprio ato em adultério. Ela pecou. E segundo a lei mosaica nos diz que é para nós apedrejarmos ela. E o que tu dizes? A Bíblia diz que Jesus ele continuava, ele estava sentado e ele estava sentado e ele continuava a escrever no chão. E eles tentaram pela segunda vez. E a Bíblia nos diz que Jesus respondeu para eles, virando-se para ele, disse: olha, aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia diz que todos ficaram constrangidos, ficaram a olhar um para o outro e começaram a se retirar um a um, até que sobrou a mulher e Jesus. E Jesus, olhando para ela, disse: mulher, alguém te condenou? Ela disse: ninguém, mestre. E Jesus disse: também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Entenda que Jesus, ele não está focado no nosso passado. Jesus, ele não está focado nas nossas falhas. Jesus, ele não está focado em nos acusar, em nos relembrar o que nós fizemos de errado. Essa é a operação demoníaca, é a operação das trevas, em relembrar o nosso passado, os nossos fracassos, as nossas falhas, o que fizemos de errado. Entenda que eu e você, que já nascemos de novo, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós estamos livres. Nós estamos livres de qualquer condenação. Nós estamos livres de qualquer acusação. Nós estamos livres de qualquer operação das trevas. Nós estamos livres de qualquer operação diabólica. Estamos livres porque estamos em Cristo Jesus e Jesus reina em nós. Jesus reina em nós. Entenda que é muito difícil. Existem pessoas que estão a padecer. Existem pessoas que estão a sofrer porque elas sentem-se rejeitadas. Ainda continuam a carregar esse sentimento de rejeição. Entenda que enquanto eu e você, não vencermos o sentimento de rejeição, dificilmente nós vamos conseguir avançar. Dificilmente nós vamos conseguir progredir.
A irmã Cristina Souza está a dizer: ninguém apressou, pois todos tinham pecados. É exatamente isso, irmã Cristina. Ninguém poderia acusar nada, porque a consciência falou mais alto de cada um. Todos eles sabiam que eram pecadores. Então, por que estavam preocupados em apontar os erros, os defeitos do seu próximo, do seu irmão? Esquecendo, é aquilo que Jesus disse em Mateus: antes de tirar, né, o argueiro que está no olho do teu irmão, tira primeiro essa trave que está no céu. Ou seja, primeiro preocupa-se com a sua vida, preocupa-se consigo, preocupa-se em tornar-se alguém melhor, para não ficar preocupado em condenar, para não ficar preocupado em acusar os outros. Porque o próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, não era a sua missão acusar. E Deus também não delegou essa missão para nenhum homem, para ninguém ficar condenar, acusar alguém. Acusar alguém porque errou, porque falhou. Não, quem somos nós para acusar alguém? Quem somos nós para condenar alguém? Cristo não te condena. Entenda que é necessário nós vencermos a rejeição. É importante nós vencermos a dor do passado. Sabe, existem pessoas que dizem: eu não vou perdoar porque o que os meus pais me fizeram foi algo muito negativo. Eles não me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. No momento que eu mais precisei deles, eles não me ajudaram. Não, nunca vou perdoar os meus irmãos porque eles me enganaram, porque eles nunca estenderam as mãos para mim. Entenda que tudo isso, todas essas situações que aconteceram consigo, foi para te fortalecer. Entenda que não existem famílias perfeitas, não existem pais perfeitos, irmãos perfeitos. Nós temos que aprender a lidar, muitas das vezes, com a dor. Temos que aprender a lidar com as situações difíceis da vida. Não é para nós ficarmos presas a ela. Guardar os nossos irmãos, os nossos familiares no nosso coração. Ficar com rancor, com raiva, ao ponto de não poder ficarem anos e anos sem se comunicar. Não é esse projeto de Deus para si. Não é esse projeto que Deus tem para nossas vidas. Entenda que os irmãos que rejeitaram José, dizendo que não era possível aquele sonho, e até tentaram tirar a própria vida do próprio irmão. Entenda algo. Tentaram tirar a vida do próprio irmão e o venderam como um escravo. Entenda que quando o seu destino é de grandeza, quando Deus projetou coisas grandes, coisas maravilhosas sobre a sua vida, o homem pode tentar interferir para arrancar o propósito de Deus. O homem pode tentar interferir por maldade, por inveja, para te tirar do propósito, do caminho. Mas entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo cooperou. No ponto de vista humano, naturalmente falando, eles pensavam que José, ele daí para frente a sua vida seria um fracasso, porque ele foi vendido como escravo em terras estranhas. Eles poderiam pensar: não, agora acabou, acabamos com o sonhador, acabamos com os sonhos deles, com o destino dele. E os seus irmãos estavam felizes com isso. Mas entendam que muitas das vezes nós estamos a passar por situações difíceis, momentos de amargura, mas tudo isso faz parte do nosso propósito. Tudo isso faz parte do destino profético que Deus tem para nossas vidas. Então não é para nós ficarmos com rancor dos nossos familiares. Não é para nós ficarmos com mágoa dos nossos irmãos. Não! Muito pelo contrário, devemos orar pelos nossos inimigos. Devemos orar pelos nossos irmãos. O que Cristo disse na cruz? Depois de tanto sofrimento, tanta humilhação, disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Então nós vemos que no final de tudo, José, ele foi exaltado em terra estranha. Ele foi exaltado no Egito. Por quê? Porque no seu destino estava para governar. O seu destino era para governar. Era para se tornar um governador. E a Bíblia diz que ele se tornou um governador na terra estranha, no Egito. Deus o exaltou. A Bíblia diz que a graça do Senhor estava com ele. Deus era com José em tudo o que ele fazia. E Deus o exaltou sobre aquela terra. Ele tornou-se um governador. E entenda que em épocas de crises, em momento difícil, a Bíblia diz que os irmãos de José iam para o Egito buscar comida.
E José os reconheceu, viram que eram seus irmãos. E José, muito pelo contrário, em vez de os fazer mal, os deixar voltar sem comida, não. Ele mandava abastecer bem. Ele mandava abastecer bem. Shalom, irmã Maria, José, shalom, shalom. Mamá Lourdes, shalom, shalom. Deus abençoe a vida de vocês. Então nós vemos que José, muito pelo contrário, ele mandava abastecer, dava mais comida para eles, porque ele lembrava do seu pai, que são seus irmãos. Sabe? E num determinado momento, eles já não reconheciam José, mas José o reconheceu. E José apresentou-se perante os seus irmãos, disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam como escravo. E José perdoou eles. E José não ficou a repontar. José tinha o poder nas mãos. Ele era o governador. Ele tinha tudo para vingar, para aquela família morrer de fome, ficarem em crise, sem alimento, sem nada, ou então fazer deles escravos sobre aquela nação. Não, mas José, ele teve a maturidade, a capacidade de entender o que ele não podia entender antes. Ele entendeu que tudo fazia parte do projeto de Deus. Tudo fazia parte do propósito de Deus. Tudo fazia parte dos planos de Deus. Entenda que tudo que eu e você passamos, tudo que acontece nas nossas vidas, é permissão de Deus. Não fica a acusar os outros. Não, eu estou nessa situação por causa do fulano. Eu estou nessa situação por causa dos meus pais que não me apoiaram nos meus estudos. Eu estou a passar por isso por causa dos meus familiares, meus irmãos. Não! Você não tem que acusar ninguém. Shalom, irmã Jamila. Deus abençoe, serva de Deus. Não, Deus não nos chamou para sermos acusadores, para acusarmos. Não, não. Ore por eles, abençoa eles. O seu destino é grande. Entenda algo. As áreas onde você mais foi atacada, as áreas onde foram mais atacadas, onde foram feridas, são as áreas onde Deus mais vai te prosperar. São as áreas onde Deus mais vai te exaltar. Sabe onde tentaram matar os sonhos de José? Tentaram destruir os sonhos de José, mas foi aí onde Deus lhe exaltou. As áreas onde mais foste atacada serão as áreas onde Deus mais irá te exaltar. Toma isso como lição, aprenda com José. José, Deus lhe exaltou e ele não se vingou, ele abençoou os seus irmãos, porque ele entendeu que na verdade tudo era o propósito de Deus. Ele entendeu que a sua luta não era carnal, que a sua luta não era contra os seus irmãos, contra os seus familiares. Ele entendeu que a luta era espiritual. E tudo aquilo que aconteceu no cenário físico, naturalmente falando, foi a permissão de Deus. Então, nos momentos difíceis, nos momentos caóticos, não é para você ficar a murmurar. Não é para você ficar a falar mal dos outros. Não é para você ficar a acusar os seus fracassos, as suas derrotas. Não! Não é para você acusar ninguém. É momento de você orar, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. Shalom, Alberto, Jéssica. Deus abençoe. Shalom, shalom. É momento de buscarmos a face de Deus. Sabe, existe muita gente que está aqui hoje que ainda tem feridas do seu passado. Existe muita gente que está aqui hoje que ainda tem ferida, tem traumas do seu passado. Tem traumas na alma, feridas que estão a carregar na alma, que lhes impede de avançar. Sabe, enquanto você não liberar o perdão para aquelas pessoas que te fizeram mal, você também não vai avançar. Você também não vai progredir. Por quê? Porque você não está livre, o seu coração não está livre. Primeiro liberta-se a si mesmo, seja feliz você mesmo. A sua felicidade, a sua alegria não pode depender dos outros. O teu sucesso, os teus sonhos não dependem dos homens, não dependem de ninguém para se concretizar. Apenas dependa de Deus. Sabe, a Bíblia nos diz que Davi, quando ele foi para enfrentar, Jessé enviou Davi, Jessé, o pai de Davi, enviou Davi para ir ver os seus irmãos diante da batalha de Israel contra os filisteus. E a Bíblia diz que havia um gigante filisteu que estava a destruir o povo de Israel. Todo mundo tinha medo e Israel não sabia como derrotar, como destruir Golias, porque era um homem gigante, era um homem treinado na arte da guerra para destruir qualquer adversário. Então estava a assolar Israel, estava a destruir todo mundo e ninguém sabia o que fazer. E a Bíblia diz que Davi, olhando para aquele gigante, disse: quem é esse filisteu
é. Quem esse incircunciso filisteu pensa que é para assolar, para tentar afrontar o exército do Deus vivo. Davi ele entendeu que Golias ele estava a afrontar o Deus vivo, ele estava a afrontar Israel. Entenda que a Bíblia diz que o irmão de Davi foi ter com ele e falou: o que é que você está a fazer aqui? O irmão dele desprezou: o que é que você está a falar? O que é que estás a fazer aqui nesse lugar? E Davi perguntou: o que é que eu fiz dessa vez? Não é? Nós vemos que o irmão de Davi começaram a desprezar o próprio Davi, desprezar o próprio irmão, dizendo tipo que aquelas palavras de Davi como se não surtissem efeito. Olhando, subestimando Davi. Entenda sempre que vai haver pessoas que vão subestimar os teus sonhos, que vão subestimar os teus projetos, que vão te subestimar dizendo que esse não vai conseguir, até os próprios irmãos. Assim como os irmãos de José fizeram com ele, os irmãos de Davi também fizeram com ele. Rejeitaram, desprezaram Davi, desacreditando que Davi poderia fazer alguma coisa naquele gigante. Por quê? Porque eles olhavam com os olhos naturais. Mas Davi, ele disse: olha, no passado eu venci, eu matei o urso, eu matei o leão. Davi ele já havia tido uma experiência. Ele havia matado o urso, o leão, quando tentou pegar as ovelhas. Ele disse que pegou o leão, o matou. Deus deu vitória para ele. Ele disse: o mesmo Deus que o livrou do leão, o mesmo Deus que o livrou do urso, também haveria de livrá-lo perante Golias. Davi ele tinha essa certeza. Ele entrou na luta, ele entrou na batalha confiando no Deus Todo-Poderoso, confiando no Senhor dos Exércitos. Entenda que quando você e eu, nós enfrentamos as nossas batalhas confiando no Senhor dos Exércitos, confiando no Deus Todo-Poderoso, a sua batalha ela já é vencida. Compartilhe essa live com mais alguém, você que chegou agora. Compartilhe para alcançarmos o maior número de pessoas possível. Entenda que quando você enfrenta as suas batalhas colocando Deus à frente, você já venceu todas as suas lutas. Você já venceu todas as suas batalhas. Davi ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que Golias ele desprezava Davi, dizendo, olhando para a sua pequena, a sua estatura. Davi a Bíblia diz que era um homem pequeno, não era um homem grande, não era um homem forte, mas a sua fortaleza via do Senhor. A sua fortaleza vem do Senhor. Em Salmos, Davi ele escreveu, ele disse: o Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Por que Davi disse isso? Porque ele já teve experiência nos momentos da aflição no seu passado. Ele entendeu que em todos os momentos de aflição, quando ele venceu o urso, o leão, Golias, ele viu que a mão de Deus era ao seu favor. Entenda que Deus é um Deus que não nos abandona em todos os momentos das nossas vidas. Deus é um Deus que não se esqueceu do seu passado. É um Deus que não se esqueceu das circunstâncias que você está a viver hoje, que você já enfrentou, pelas mágoas que você já passou. Deus não se esqueceu. Sabe, enquanto os irmãos de Golias, de Davi, desprezaram ele, Deus concedeu a vitória para Davi. Davi, ele derrubou o gigante que todo mundo estava com medo, que todo mundo estava intimidado. Davi nunca se deixou intimidar. Então, entenda algo, seja como Davi. Não se intimida perante os problemas. Não se intimida, não baixe a cabeça perante os teus inimigos. Não baixe a sua cabeça perante os seus adversários. Creia que você está nessa luta com o Senhor Todo-Poderoso. Creia que você está nessa luta com o Senhor dos Exércitos. E agindo Deus, quem impedirá? Deus vai te dar a vitória. Deus vai te conceder a vitória sobre essa luta. Deus vai te conceder a vitória sobre essa situação. Confia no Senhor dos Exércitos. Sabe, nós vemos algo que os nossos inimigos parece que sofrem de amnésia. Os nossos inimigos parece que têm memória curta. Você vai reparar que nos momentos das crises, nos momentos de luta, não é? Muitos vão te ignorar. Nos momentos que os teus sonhos ainda são um projeto, não é? As pessoas vão ignorar, vão dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas quando você realizar os teus sonhos, assim como José realizou os seus sonhos, se cumpriram os planos de Deus na sua vida,
não é? Assim como Davi tornou-se rei, assim também Deus vai fazer consigo. Os teus planos, os teus projetos vão se realizar. Entenda algo. No momento que os teus sonhos se realizarem, os teus inimigos olharem sobre o seu rosto e verem a mão de Deus sobre a sua vida, a grandeza, a face de Deus a brilhar sobre si, eles virão até si e vão dizer: mas eu sempre, vão falar, não, eu sempre tive consigo, eu sempre acreditei que você ia vencer. Eu sempre acreditei que você ia ser vitorioso, que os teus sonhos iam se tornar realidade. Parece que os seus inimigos têm memória curta, parece que têm amnésia. E você acha estranho, você olha assim, você? Ele, sim, eu. Eu sempre orei por você, esse tempo todo estava a orar por você, a interceder, para que os teus sonhos fossem realidade, para que tudo desse certo na sua vida. Então nós aprendemos que na vida, muitas das vezes aqueles que vão nos magoar, elas esquecem que um dia nos magoaram. Porque só se lembra, só não esquece a dor, quem sentiu, quem foi ofendido. Aquele que ofende esquece, mas aquele que foi ofendido dificilmente conseguirá esquecer. E muitas das vezes vemos pessoas com memória curta, falam: não, eu sempre tive a interceder por ti, sempre tive a orar por ti, para que Deus te abençoasse. Você fica assim, mas você que me falou mal, você que me deu palavras negativas dizendo que esse projeto não vai dar certo, já se esqueceu. Então entenda que o ser humano, enquanto estivermos aqui na Terra, o ser humano é assim. Não adianta você ficar com a mágoa, não adianta você viver preso ao seu passado. Tenha o teu coração livre, porque a Bíblia diz: se você não perdoar o teu irmão, Deus também não te perdoará. Então existem muitas bênçãos nas nossas vidas que estão condicionadas pelo simples facto de nós não abrirmos o nosso coração para perdoar. Temos traumas do passado. Porque existe muita gente que foram abusadas. Existe muita gente que está aqui que foram violentadas. E elas não conseguem esquecer. E elas não têm dificuldade de ultrapassar. E muitas das vezes elas querem fugir de determinado assunto. Muitas das vezes não querem estar no meio de pessoas que tocam naquele assunto. E vemos que algumas pessoas até começam a se distanciar por causa dos traumas que têm no passado, por causa das feridas da alma que ainda não foram vencidas. Elas começam a se distanciar, começam a se isolar para não tocar naquele assunto. Sempre que alguém toca naquele assunto, você vê que aquela pessoa chora. A sua alma dói. Começa a chorar, começa a lacrimejar. Porque começa a relembrar do seu passado. Se ainda te dói, quer dizer que você ainda não foi curado desse trauma. Quer dizer que você ainda não foi curada desse passado. Sabe, existem pessoas que muitas das vezes querem se afastar do meio em que estão, falam não, porque querem fugir do ambiente em que estão por causa da vergonha de alguma coisa que ocorreu na sua vida. E muitas das vezes decidem: não, vou mudar de bairro, eu vou mudar de cidade, onde ninguém sabe nada sobre mim. Eu vou mudar de país, vou recomeçar tudo de novo. E muitas das vezes as pessoas pensam que dessa forma elas estão a resolver o seu problema. Muitas das vezes, não. À medida que você vai mudando de cidade e de país, você também vai viajando com o mesmo trauma, com os mesmos problemas. Os problemas não saem porque você mudou de geografia, porque mudaste de país, mudaste de cidade e o problema simplesmente vai desaparecer. Não. Não é dessa forma que a sua alma será sarada, mudando de país, mudando isolamento, fechando-se das pessoas, para que ninguém que te conheça, saiba do teu passado, não toque nesse assunto, porque gera um desconforto sobre ti. Sabe, você muitas vezes não quer que falem sobre escola porque você tem trauma da escola. Não tem boas lembranças sobre a escola. Você não quer que falem sobre a vida sentimental porque você não tem uma boa experiência sobre o relacionamento. Não tem, perdão, não tem boas lembranças sobre o relacionamento. E você quer se distanciar de gente que muitas das vezes é bem sucedido no relacionamento, que poderiam te ajudar. Simplesmente você não quer que toquem naquele assunto. Você se isola, você se fecha e diz: vou viver a minha vida. Vou mudar de cidade e ninguém fala mais nada sobre mim.
Entenda que você pode estar no topo da montanha, você pode estar numa cidade a viver sozinho, mas os problemas continuarão bem presentes na sua vida, porque as feridas estão abertas. E enquanto as feridas estiverem abertas, enquanto os seus traumas estiverem aí bem presentes, significa que as portas estão abertas para Satanás operar. Significa que as portas estão abertas para o diabo operar sobre a sua vida. Porque são portais abertos para que as trevas possam reinar sobre a sua vida. Portas que você não decidiu fechar. Você não decidiu convidar Jesus para te libertar, para curar a sua alma, as suas feridas, os seus traumas. Sabe, Jesus quer entrar hoje na sua vida para sarar as suas feridas, para sarar a sua dor, para sarar o seu passado. Sabe, quem tem em Cristo Jesus já não vive do passado, uma nova criatura é. Não vive se desculpando dos seus fracassos. Não vive se desculpando que você não está bem sucedido porque não nasceste numa boa família. Não, nada disso importa. Nós vemos histórias na Bíblia de pessoas que vieram de famílias que não eram bem sucedidas, mas tornaram-se pessoas bem sucedidas. E temos N exemplos na sociedade. Então entenda que tudo depende de si, não dos seus familiares. Aprenda a lidar consigo mesmo. Aprenda a ver onde você está a falhar, onde você está a errar. E chega de se focar nos outros, nos problemas dos outros. Sabe, muitas das vezes nós mudamos de geografia, de cidade, de país, porque... Por isso que nós vemos muitas das vezes há pessoas que vão em clubes, tornam-se fanáticos por jogo, desporto, por qualquer coisa na sociedade, alguma coisa que eles vão se inclinar e acabam por ficar fanáticos naquilo. Por quê? Porque muitas das vezes eles sentem-se aceitos nesses ambientes, porque nos outros sítios eles sentem-se rejeitados. Então eles procuram lugares onde eles vão se sentir aceitos, vão se sentir amados, onde as pessoas não vão tocar naquele assunto. Por quê? Porque está a esconder uma fraqueza, está a esconder uma dor. Mas hoje, em nome poderoso de Jesus, Jesus hoje vai curar a sua dor. Jesus hoje vai curar o seu passado. Jesus hoje vai sarar as suas feridas. Sabe, Deus não se esqueceu dos seus problemas. Deus não se esqueceu de nada. Nós vemos que o próprio Jesus, o próprio Cristo, entenda algo. Não é porque alguém abusou de você que você vai abusar os outros. Não é porque alguém um dia me assaltou que eu vou decidir, vou ficar com raiva, vou decidir, não, eu fui assaltado, agora também vou assaltar alguém. Não. Não é dessa forma que nós aprendemos com Jesus. Não é porque um dia alguém foi agressivo comigo que eu também terei que ser agressivo com alguém. Não é porque um dia alguém falou mal comigo, me ofendeu, que eu também devo machucar, ofender o meu próximo, que não me fez nada, simplesmente porque quero vingar aquela dor que está dentro de mim. Então aprenda a lidar com a dor. Aprenda a lidar com as situações. Entenda que o seu próximo não tem nada a ver com os seus problemas. Você não tem que descarregar a sua dor nos outros. Muitas das vezes vemos pessoas que tornam-se agressivas. Alguém lhes faz uma pergunta normal, elas respondem de mau tom. Por quê? Porque elas não estão bem com elas mesmas. Estão feridas, então tornam-se agressivas. Entenda que não é pelo facto de alguém te magoar, alguém te ferir, que você também tem que ferir os outros. Não é pelo facto de você no passado teve um mau relacionamento que agora você tem que trazer as coisas negativas para o novo relacionamento. Que você tem que ter atitudes agressivas com base nos traumas que você tem. Livre-se primeiramente dos traumas. Liberte-se primeiramente. Porque enquanto você não se libertar do seu passado, enquanto que você vive se acusando, enquanto você não se ver livre disso, nunca terás um bom relacionamento. Você nunca terá sucesso nas outras coisas. Por quê?
Porque a tendência é, enquanto você não se curar, você vai tentar descarregar tudo isso, todo esse trauma, todo esse problema para outra pessoa que não tem nada a ver. A Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livre de todo o mal. A Bíblia diz que: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, vós que estáis oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é suave. Sabe, Jesus ele não quer que você ande com esse fardo. Jesus não quer que você ande nessa angústia, nesse problema. Sabe, nós vemos que o próprio Cristo, vamos ler aqui rapidamente em Isaías. Vou ler aqui rapidamente o livro de Isaías. Isaías 53, verso 3. Diz o seguinte: era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto. Os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Aqui mostra o quanto a sociedade desprezou, maltratou, rejeitou Jesus. Jesus ele foi rejeitado pelos homens. Não fizeram dele caso algum. Não é? A Bíblia diz que como de quem homens escondiam o rosto. Entenda que não era pelo facto de Jesus não passou por Jesus passou por todos esses problemas. As pessoas zombaram com Jesus, desprezaram Jesus, dizendo que ele é um falso profeta, dizendo que ele não era o Messias. E até no final, quando Jesus esteve na cruz, disseram: se você é o verdadeiro profeta, agora sai da cruz. Então, em todos os momentos, nós vemos Jesus, nós vemos vários momentos, não é, em que Jesus foi humilhado, Jesus foi desprezado, foi caluniado, Jesus foi traído. A Bíblia diz que Pedro traiu Jesus, negou Jesus. A Bíblia diz que Judas traiu Jesus. Mas Jesus não ficou a carregar esse sentimento para vingar. E Jesus não ficou a carregar esse sentimento para maltratar o seu próximo. É com base em Jesus que nós devemos aprender. É com a experiência de Jesus. Porque o Jesus é o nosso centro, é o nosso modelo número 1. É a quem nós devemos seguir, ter como exemplo. Jesus não desprezou ninguém, Jesus não humilhou ninguém, simplesmente porque os homens ofendiam. Sabe como é que os fariseus viviam naquela época? Eles ficavam a controlar Jesus, onde ele ia errar, onde ele ia falhar para poder acusar Jesus. Todos os dias Jesus era tentado para ver em que palavra ele ia errar para o acusarem perante a lei. Confrontavam constantemente Jesus, segundo a lei mosaica, comparando a doutrina, os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos de Moisés, para ver se havia alguma contradição. Então, Jesus era desprezado pelos homens. Foi humilhado pelos homens, foi maltratado. Ainda assim, a Bíblia diz que ele nos amou. A Bíblia diz que ele ofereceu a sua vida por amor. No lugar da dor, no lugar da humilhação, Jesus deu amor. Porque Jesus sabia que, mesmo na oração, Jesus ele disse tudo. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então entenda algo: todo homem, toda mulher, todos os homens que te fizerem algum mal, faça a mesma oração que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os homens, quando eles te ofendem, eles não sabem o que fazem. Então aprenda que a nossa missão aqui na Terra é orar. Não é ficar em vingança. Ok, te falou mal, te caluniou, fofocou sobre a sua vida. Amém, glória a Deus. Amém, vamos seguir em frente e vamos orar. Não é para você entrar na mesma disputa. Não é para você entrar também na carnalidade e ficar a discutir e tentar devolver pela mesma moeda. Não. Amém. Ame o seu próximo. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo.
Então estamos aqui de passagem nessa terra, estamos aqui para orar uns pelos outros, estamos aqui para nos amar. Amém? Que você hoje possa vencer os seus traumas. Que você hoje possa vencer todo o seu passado, tudo aquilo que passado de rejeição, de dor, alguma coisa que te deixou traumatizado, que você convive com ela até hoje. É tempo de ser livre. É tempo de recomeçar a sua vida. É tempo de você dar uma nova chance a você mesmo, para você poder ir em frente, para você poder se ingrar, para os teus projetos, os teus sonhos se tornar realidade. Você deve se dar uma nova chance, uma nova oportunidade, porque Deus nos dá sempre uma nova chance. Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Sabe, Deus, ele está sempre do nosso lado. A Bíblia diz em Isaías 49, verso número 15, diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, se não se compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49, verso 15. Deus está a dizer: acaso pode uma mãe esquecer-se de um filho que cria ou que ainda amamenta, em outras versões? Mas ainda assim, se essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Entenda que talvez você não foi criado com os seus pais. Mamãe Lourdes está a dizer: dê-me, Senhor nosso Deus, poder do perdão sempre que alguém ferir meu coração. Perdão em nome de Jesus Cristo. Amém. Exatamente isso, Mamãe Lourdes. Exatamente isso. Entenda que Deus, ele não se esquece de nós. Ainda que você não tenha crescido com os seus pais, ainda que você não teve o apoio que era merecido, ainda que na sua infância, no seu crescimento, na sua adolescência, te faltou muita coisa, te faltou apoio, te faltou mentores, pessoas que poderiam te orientar pela vida. Entenda que, acima de tudo isso, acima de qualquer coisa, dos nossos pais terrenos, nossos pais biológicos, está Deus. Deus, ele é o nosso verdadeiro Pai. Jesus, ele nos ensinou em Mateus como devemos orar. Ele disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Primeira coisa, ele nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu. Quer dizer que a oração de Jesus foi uma oração muito inteligente. É uma oração em que ele nos apresenta primeiramente nos apresenta a nossa paternidade. Ele não disse Pai meu, ele disse Pai nosso. Primeiro, Jesus, ele nos apresenta a nossa verdadeira paternidade, que muitas das vezes nós crescemos desconhecendo disso. Porque existe muita gente, se conhecessem a sua verdadeira paternidade na sua infância, não carregariam tantos traumas na sua vida até nos dias de hoje. Não sofreriam da mesma forma. Porque a ignorância nos faz padecer. Entenda que a dimensão da nossa vida, não é? A amplitude que nós vamos viver aqui na Terra depende, o nível de vida que nós vamos ter aqui na Terra depende do nível de conhecimento que nós temos acerca de Deus. Quanto mais fores ignorante nas coisas de Deus, perdão, menos vai desfrutar da grandeza de Deus aqui na Terra. O segredo para ser grande está na grandeza, no nível de conhecimento acerca de Deus. Não é o nível de conhecimento de sabedoria humana. Claro que é bênção nós estudarmos e conhecermos as coisas humanas. Mas o teu sucesso, a tua grandeza, o que nos faz crescer é o nível de conhecimento que nós temos acerca de Deus. Porque a vida, ela é mais espiritual do que natural. Se você fracassar no mundo espiritual, o teu fracasso também está destinado no mundo natural. Primeiro vença no espírito. A consequência, o resultado da sua vitória no espírito vai se materializar no físico. Então, muitas das vezes nós fizemos ao contrário, não é? Queremos ter sucesso na vida natural e desprezando a espiritual. Por isso que estamos sempre a tombar. Por isso que estamos sempre a cair. Por isso, todos os dias, N teorias,
para N teorias para crescer, projetos financeiros, mas os homens ainda não entenderam que a sabedoria terrena, ela não é mais do que a sabedoria de Deus. Os homens não entenderam, enquanto não colocarem Deus, sempre vão tombar na sua própria sabedoria, sempre vão tombar no seu próprio conhecimento. Deus deve ser o centro de todas as coisas, porque Ele é que nos abençoa, Ele é que nos dá uma direção certa. Por isso que existe muita gente que está sempre a dar tiro em todo lado e não consegue acertar nada. Por quê? Porque deixou Deus de lado e começou a colocar os seus projetos em primeiro lugar. Amém? Então entenda, como eu estava a dizer, Deus, Jesus, ele nos apresenta uma oração muito inteligente, Ele nos apresenta a nossa paternidade. Pai nosso. Entenda que, ainda que não cresceste com ninguém, foste uma criança abandonada. Assim como Moisés, a Bíblia disse que um dia foi abandonado, foi posto no rio, mas a mão de Deus esteve com ele em todos os momentos. Ele poderia estar traumatizado, falar, Deus, eu cresci sem os meus pais biológicos, essa coisa toda. Não. Amém? Ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Tudo o que aconteceu na sua vida tem um propósito. Tudo faz parte do seu destino, da sua missão que Deus tem para si. Então, Jesus, ele nos apresenta o Pai. Entenda que o seu verdadeiro Pai é Deus. Como diz Isaías 49, verso 15. Ele nunca se esqueceu de nós. Ele nunca se esquecerá de nós. Ainda que os teus pais biológicos se esquecerem de si, eu não me esquecerei de si, diz o Senhor. Deus nunca se esquecerá de nós. Então, a partir de hoje, o seu foco é Deus. A partir de hoje, o seu foco é Cristo. O seu centro é Cristo. A partir de hoje, não fica a lamentar mais pelo seu passado. Não fica a lamentar mais pelo aquilo pelo nível de vida que os seus pais te proporcionaram ou não te proporcionaram. Não lamente mais, porque você tem um pai que ele sempre cuidou de ti. Na ausência dos seus pais biológicos, foi Deus que cuidou de você. Foi Deus que te deu fôlego de vida. Foi Deus que te deu força, que te levantou para você estar aqui hoje. Mas hoje é tempo de se desprender do passado. É tempo de abrir o entendimento e ver que você precisa se dar uma nova chance, uma nova oportunidade para você recomeçar. Deus te dá uma nova oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você que passou por uma dor, por um trauma, que ainda vive com algumas feridas, né, do passado. Você que vive ainda com alguma rejeição do passado e não sabe como lidar com essa situação, não sabe como se libertar, como se ver livre desse passado. Então eu quero orar consigo para que Deus possa te livrar, para que Deus possa te libertar de todo esse passado, de toda a cadeia, de toda a prisão sobre a sua alma, sobre as feridas. A irmã Cristina Souza está a dizer, as pessoas vão na igreja por 12 anos e não aprendem nada de Jesus. Não posso entender. Infelizmente, irmã Cristina Souza, infelizmente, isso acontece em muito lugar. Amém? Vamos orar. Amém? Aí onde você está, feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome poderoso de Jesus, tomamos autoridade sobre todo sentimento errado, Senhor, sobre toda operação das trevas. Tomamos autoridade sobre todo o trauma, sobre toda operação demoníaca, meu Pai. Oh Deus, para prender, oh Deus, para prender a vida das pessoas, Senhor, segundo as coisas erradas que aconteceram no passado. Hoje nós oramos, Pai, para que o Senhor possa libertar, oh Pai. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor morreu na cruz. O Senhor se entregou no nosso lugar. O Senhor na cruz, o Senhor levou nossos traumas. O Senhor levou a nossa dor. O Senhor levou nossos problemas. Em Romanos 8:1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, o Senhor fez a obra da cruz por completo. E hoje, Senhor, eu declaro que todo sentimento de rejeição,
Todo trauma, Senhor, do passado, seja removido agora em nome poderoso de Jesus. Eu estou a declarar, pessoas que vivem aprisionadas, sejam livres agora em nome de Jesus. Sejam livres agora em nome de Jesus. Eu declaro livre em nome de Jesus, que a sua vida seja livre, que a sua casa seja livre, que a sua família seja livre, que a sua mente, a partir de hoje, seja livre, os seus sentimentos, tudo aquilo que estava amarrado, tudo que estava bloqueado, hoje mesmo eu declaro livre em nome de Jesus. Hoje mesmo eu declaro livre em nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que a sua mente seja blindada com o sangue de Jesus. Eu declaro que você, a partir de hoje, você tem a mente de Jesus. Você tem uma mente fértil. Você tem uma mente abençoada. Todas as portas que estavam abertas, todos os portais dimensionais, tudo que estava aberto, por causa de alguma brecha que você deu, através da sua mente, dos seus pensamentos, hoje mesmo e agora mesmo, nós estamos a fechar essas portas. Nós estamos a remover agora em nome de Jesus toda a operação das trevas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus projetos. A partir de hoje eu declaro que você vai triunfar. Eu declaro que você vai prosperar como nunca antes. Eu declaro que você é um sucesso. Eu declaro que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Você é tudo aquilo que a palavra diz que você é. Você não é um derrotado. Você não é um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Você não é um burro, não é um fracassado. Não. Você é, nós somos tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. A tua realidade não corresponde à tua verdade. A tua verdade é tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. É as promessas de Deus para a sua vida. A partir de hoje, tome posse das promessas de Deus. Toma posse dos sonhos de Deus sobre a sua vida. Deus tem o melhor para si. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor. Entenda que todos onde você foi afetado, onde você foi ferido, foi magoado, são as áreas onde Deus mais vai prosperar a sua vida. Eu estou a abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu estou a abençoar e declaro completamente livre de todos os traumas. Eu declaro completamente livre de todo o passado. Se verdadeiramente Cristo vos libertar, sereis livres. Sereis livre de todo o mal. Cristo está a entrar sobre a sua casa, está a libertar. Cristo está a libertar a sua família, está a libertar os seus filhos, os seus netos. Cristo está a libertar, está a te libertar do seu passado, em nome poderoso de Jesus. Pai, nós selamos essa oração com o sangue de Cristo. Nós selamos essa oração com teu sangue. Oh Deus, em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado por você estar aí desse lado. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem, com essa palavra. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, por você estar aí desse lado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, em nome poderoso de Jesus. Shalom, shalom.